Antes de começarmos nossa oração, vamos dedicar um momento para refletir sobre a palavra de Deus. Ao ouvirmos sua voz, nossos corações se preparam para entrar em comunhão com Ele. Em Provérbios 23:7, lemos: "Pois, como o homem pensa em sua alma, assim ele é." Essa afirmação é poderosa, pois ela nos lembra que o que está acontecendo dentro da nossa mente é mais importante do que imaginamos. Já parou para pensar sobre o que você tem refletido em sua mente? Pode parecer uma pergunta simples, mas é uma das mais profundas que podemos nos fazer. Porque a verdade é que todos nós temos uma vida mental, um mundo invisível que molda nossas emoções, decisões e até mesmo a nossa relação com Deus. De cada vez que acordamos pela manhã, nossa mente começa a trabalhar. Às vezes, estamos pensando sobre tudo o que temos para fazer no dia, sobre conversas passadas, ou até sobre o que o futuro pode nos reservar. E mesmo enquanto realizamos tarefas do dia a dia, como escovar os dentes ou conversar com alguém, nossa mente continua ativa, não importa o que façamos. Mas a grande pergunta é: o que estamos permitindo que nossa mente processe? Estamos alimentando nossa alma com pensamentos que nos aproximam de Deus ou deixando que medos e mentiras nos dominem? Pense nisso. Comentem amém se você acredita que Deus tem algo poderoso para transformar na sua mente. Vivemos em um mundo onde a batalha mais intensa não acontece apenas fora de nós, mas dentro de nossa própria mente. Muitos de nós estamos lutando batalhas silenciosas que não têm a ver com o que está acontecendo ao nosso redor, mas com o que estamos permitindo que aconteça dentro de nós. Talvez você esteja enfrentando um momento de desafio, seja em relacionamentos, finanças ou até mesmo na saúde. Mas muitas vezes a maior luta não é o que está acontecendo externamente, mas os pensamentos negativos que surgem em sua mente. Pensamentos como: você não vai conseguir, você não é o suficiente, ou até mesmo: Deus se esqueceu de você. Esses pensamentos podem começar como sementes pequenas, mas se não os enfrentarmos, começam a se enraizar e se tornar fortes, moldando como vemos a nós mesmos, como oramos e até como esperamos que Deus atue em nossas vidas. Esse é o grande perigo, não percebermos quando esses pensamentos começam a dominar. Mas a boa notícia é que Deus não quer que você viva aprisionado a esses pensamentos. Ele tem um caminho melhor para você. Um caminho de renovação da mente, onde você pode substituir os pensamentos negativos por verdade e paz. Em Colossenses 3:2, a palavra de Deus nos ensina: pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que isso significa? Que devemos deliberadamente escolher focar em Deus, nas suas promessas e na verdade que Ele declara sobre nossas vidas. Não importa o que os pensamentos negativos nos digam, nós podemos escolher não dar-lhes morada em nossos corações. Se você concorda que a sua mente precisa ser renovada pela verdade de Deus, digite glória a Deus e compartilhe essa palavra com quem precisa ouvir. É importante entender que a batalha pela renovação da mente não acontece de forma automática. Assim como aprendemos a viver em padrões de pensamento negativos, também podemos aprender a renovar nossa mente, direcionando-a para os pensamentos que glorificam a Deus. A Bíblia nos ensina que devemos tomar nossos pensamentos cativos e levá-los à obediência a Cristo. Em 2 Coríntios 10:5 lemos: "Destruímos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo." Isso não é apenas uma sugestão, mas uma ordem de Deus para que possamos viver uma vida plena em Cristo. A nossa mente, quando entregue a Ele, pode ser transformada, mas para isso precisamos ser intencionais. Precisamos parar de permitir que os pensamentos de medo, culpa e vergonha façam morada em nossa vida. Eles não têm mais poder sobre você. Quando o inimigo tenta te convencer de que você é incapaz, de que seus erros do passado são maiores que o perdão de Deus, ou que você não merece as promessas que Ele tem para você, é nesse momento que você deve se lembrar da verdade que está na palavra de Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Esse é o tipo de pensamento que deve habitar em você.
Lembre-se, não importa o quanto a mente tente enganar você, Deus tem o controle. A mente que é renovada por Cristo não será mais uma presa fácil dos enganos do inimigo. A mente humana é incrivelmente poderosa, e isso pode ser tanto uma bênção quanto um desafio. Nossos pensamentos moldam a nossa percepção de tudo ao nosso redor. E quando esses pensamentos estão em sintonia com a palavra de Deus, eles podem nos guiar em direção a uma vida cheia de paz, propósito e confiança. Contudo, quando permitimos que pensamentos negativos ou mentirosos dominem nossa mente, isso pode gerar um ciclo de ansiedade, dúvida e desesperança. Você já percebeu como um único pensamento pode desencadear uma reação em cadeia, levando você a sentimentos de pânico, raiva ou até tristeza? Isso acontece porque, quando alimentamos esses pensamentos, eles começam a dominar nosso comportamento, nossas palavras e até nossas escolhas. Por isso, é essencial tomar controle sobre aquilo que pensamos. Em Filipenses 4:8, a Bíblia nos ensina: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso não é apenas um conselho, mas um comando de Deus. Ele nos chama a focar em tudo o que é bom e verdadeiro, em tudo o que traz vida, e ao fazer isso, encontramos nossa mente sendo transformada, nossa perspectiva sendo renovada e nossa vida sendo mais alinhada com a vontade de Deus. Escolher aquilo em que vamos pensar é um ato de fé. Você pode não controlar todos os pensamentos que vêm à sua mente, mas pode decidir com quais pensamentos você vai se alinhar. E ao se alinhar com a verdade de Deus, você começará a ver uma mudança em sua vida. Quando falamos sobre renovar a mente, precisamos lembrar que essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo e diário. A mente humana tende a se moldar de acordo com o que alimentamos ela, e é por isso que Deus nos chama a viver de maneira intencional. Uma das maiores bênçãos que podemos experimentar é a presença de Deus na nossa mente. Quando buscamos sua palavra e oramos, estamos não apenas conversando com Ele, mas permitindo que sua verdade invada nossa mente, purificando-a e renovando-a. A oração diária é essencial para esse processo. Não é apenas um momento de pedir, mas também de ouvir a voz de Deus e deixar que Ele redirecione nossos pensamentos. Em Romanos 12:2, a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo nos mostra que a renovação da mente é a chave para entender e viver a vontade de Deus. Quando nossa mente é transformada, começamos a perceber o que é bom, agradável e perfeito para nós. É um convite a uma vida de confiança. Ao permitir que Deus molde nossos pensamentos, somos libertos das mentiras que nos aprisionam. Não mais estaremos reféns da ansiedade, do medo ou da dúvida. Em vez disso, viveremos com confiança em suas promessas e na sua fidelidade. Mas como podemos fazer isso de maneira prática? Comece o dia com uma oração simples, entregando seus pensamentos a Deus. Quando sentir que os medos e as inseguranças começam a invadir sua mente, pare por um momento e respire. Lembre-se da verdade de Deus e afaste as mentiras do inimigo. Se você deseja ver sua mente transformada pela paz de Deus, digite Amém e compartilhe essa oração com quem precisa dessa transformação. Quando nos concentramos na renovação da nossa mente, uma das coisas mais poderosas que podemos fazer é começar a identificar e enfrentar os pensamentos que não vêm de Deus. Em muitas situações, nossos pensamentos são como um rio que corre rapidamente e nem sempre conseguimos distinguir o que é de Deus e o que não é. Por isso, é importante aprender a discernir e examinar os pensamentos que vêm à nossa mente. Jesus nos ensina em João 10:27 que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se estamos sendo guiados por sua voz, então é fundamental que saibamos quando algo não está alinhado com a verdade de Deus.
Quando um pensamento invade sua mente, pergunte-se: este pensamento reflete o que Jesus diria para mim? Ele está em acordo com a palavra de Deus? Se a resposta for não, é hora de rejeitá-lo e substituí-lo pela verdade de Deus. Isso não significa que devemos ignorar nossos sentimentos ou dificuldades, mas sim que precisamos filtrá-los à luz da verdade. Por exemplo, quando o medo vem e nos diz "isso nunca vai melhorar", podemos responder com a verdade de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. 2 Coríntios 1:20. Quando a dúvida surgir e nos disser "você não merece as bênçãos de Deus", podemos declarar "eu sou amado e aceito por Deus, e Ele me dá tudo o que preciso". A mente renovada é aquela que responde aos desafios da vida com as promessas de Deus. Quando enfrentamos lutas, podemos escolher confiar nas verdades que encontramos em Sua palavra e não nas mentiras que o mundo ou o inimigo tenta nos fazer acreditar. A boa notícia é que você não está sozinho nesse processo. O Espírito Santo está com você, ajudando-o a discernir o que é verdadeiro e a resistir às mentiras. Ele é seu guia, seu consolador e seu defensor, capacitando-o a viver com uma mente transformada, cheia de paz e sabedoria. À medida que buscamos a renovação da nossa mente, é fundamental lembrar que nossa vida interior afeta diretamente nossa vida exterior. Muitas vezes, nos concentramos em mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas esquecemos que a verdadeira transformação começa dentro de nós. Quando nossa mente é renovada, nossa perspectiva sobre as situações e pessoas ao nosso redor também muda. Em 2 Timóteo 1:7, a Bíblia nos lembra: "Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio." Isso significa que quando permitimos que Deus transforme nossa mente, estamos também sendo capacitados a viver com confiança, amor e autocontrole. Em vez de reagir impulsivamente, como muitas vezes fazemos, passamos a responder com sabedoria, paz e confiança em Deus. Você já percebeu como a maneira como pensamos pode afetar nossa atitude no dia a dia? Quando a mente está cheia de ansiedade, medo ou insegurança, nossa atitude geralmente reflete esses sentimentos. Mas quando a mente é renovada pela verdade de Deus, nossa atitude se torna uma expressão de sua paz e confiança. A renovação da mente nos ajuda a ter uma mentalidade positiva, não porque estamos ignorando as dificuldades da vida, mas porque sabemos que Deus está no controle de tudo. Ele já venceu o mundo e Ele é a nossa força, nosso refúgio em tempos de necessidade. Podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e esperança porque sabemos que Ele está conosco em cada momento. Quando a mente é renovada, também aprendemos a descansar em Deus, sabendo que Ele cuida de nós e nos dá tudo o que precisamos para vencer. Ele nos guia em momentos de decisão, nos fortalece quando estamos fracos e nos dá direção quando estamos perdidos. Renovar a mente é uma jornada diária. Cada pensamento que escolhemos alimentar tem o poder de nos levar para mais perto de Deus ou nos afastar dele. A boa notícia é que temos o poder de escolher como queremos pensar e, por isso, também podemos decidir como queremos viver. Em Efésios 4:23-24, a palavra de Deus nos diz: "Renovem-se no espírito da mente de vocês e se revistam do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em verdadeira justiça e santidade." Essa renovação não é apenas sobre melhorar nossa mentalidade ou controlar nossos pensamentos, mas sobre nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Quando nossa mente é transformada, nossa vida reflete a justiça, a bondade e a paz de Deus. É claro que isso não significa que seremos perfeitos ou que não teremos momentos de dificuldade. Mas, ao renovar nossa mente, podemos olhar para os desafios com uma nova perspectiva. O medo não terá mais o mesmo poder sobre nós. A dúvida não nos controlará e a vergonha não nos paralisará. Além disso, ao viver com uma mente renovada, começamos a ver os outros de uma maneira diferente. O perdão se torna mais fácil, o amor se torna mais natural e a compaixão se torna mais profunda. Isso porque, ao renovar a mente, somos lembrados de quem somos em Cristo e do quanto Ele nos ama.
A verdadeira transformação começa dentro de nós e se reflete em como tratamos o próximo. Portanto, a renovação da mente é um processo contínuo, mas que traz frutos duradouros. À medida que entregamos nossa mente a Deus, Ele vai moldando nossa forma de pensar, agir e viver, para que possamos ser mais semelhantes a Ele em tudo o que fazemos. A mente renovada é a chave para uma vida de vitória em Cristo. Quando nossos pensamentos estão alinhados com a verdade de Deus, nossas vidas se tornam uma expressão de sua paz, alegria e propósito. No entanto, a renovação da mente exige esforço, compromisso e, acima de tudo, a ajuda do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2,16, a Bíblia nos ensina que nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é uma promessa incrível. Deus nos dá a capacidade de pensar como Cristo, de ver o mundo através de seus olhos e de responder à vida como Ele responderia. Isso não significa que sempre saberemos todas as respostas ou que nunca teremos dúvidas, mas significa que, ao renovar nossa mente, podemos discernir a vontade de Deus em cada situação. Quando nossa mente é renovada, aprendemos a rejeitar as mentiras do inimigo e a aceitar a verdade de Deus sobre nós mesmos. Deus nos vê como seus filhos amados, redimidos e chamados para viver em sua graça. Ele não nos vê através dos erros do passado, mas através do sacrifício de Jesus na cruz. E ao termos essa mentalidade, somos libertos da vergonha, do medo e da culpa. Isso não acontece de uma vez só. A renovação da mente é um processo contínuo, e é por isso que devemos constantemente buscar a Deus em oração, na leitura da sua palavra e em comunhão com o Espírito Santo. A cada dia, Ele nos ensina a pensar de maneira diferente, a reagir de maneira diferente e, assim, a viver de maneira diferente. Agora, ao chegarmos ao final desta oração, quero que você saiba que a renovação da sua mente não é algo que você precisa fazer sozinho. Deus está com você em cada passo do caminho, ajudando a transformar seus pensamentos e a guiá-lo para uma vida de paz, confiança e liberdade. O Espírito Santo habita em você, capacitando-o a viver segundo a verdade de Deus e a resistir às mentiras do inimigo. Em Filipenses 4:7, a palavra de Deus nos promete: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus." Quando nossa mente é renovada, não há mais espaço para a preocupação constante, para os medos que nos paralisam ou para as inseguranças que nos impedem de viver plenamente. A paz de Deus, que é inexplicável aos olhos humanos, nos envolve e nos dá segurança, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Deus está nos chamando para viver com uma mente transformada, que não se conforma com os padrões deste mundo, mas que é continuamente moldada pela sua palavra. Ele deseja que você viva com fé, com coragem e com esperança, sabendo que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Agora, ao encerrarmos esta oração, convido você a entregar sua mente completamente a Deus. Deixe Ele renovar seus pensamentos e preencher seu coração com sua paz. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se de que Ele está no controle e que sua verdade sempre prevalecerá. Se você deseja entregar seus pensamentos a Deus e viver a paz que excede todo entendimento, digite Amém. Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama. Que a graça de Deus seja com você, agora e para sempre. Amém.